Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre a carta do chicote, tá? Inserida nos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Bom, então eu quero passar para vocês. Deixa eu levantar aqui. Eu quero passar para vocês, tá? Um conhecimento básico sobre essa carta inserida nos 4 elementos, tá? Então, quando essa lâmina aqui, ela sai ao lado de conjunções de elemento água, ou cai numa casa de elemento água, porque eu jogo métodos assim, tá? Eu, Cíntia, particularmente, eu jogo métodos dos 4 elementos e qualquer carta, qualquer lâmina que cai naquela casa lá de água, fogo, terra e ar, né? Seja qual for, vai estar inserida naqueles aspectos ali, tá? Terra tem a ver com materialização. Então, por exemplo, se uma carta como caixão, que nega realizações materiais, né? Cai ali numa casa do elemento terra, para mim já começa a germinar, né? Aquilo que não era para acontecer começa a dar certo, de repente começa a dar frutos, dar resultados, né? Geralmente o que você não esperava que fosse acontecer, né? Efetivamente. Então eu trabalho com esse método aí dos 4 elementos que dá muito resultado para mim nos meus jogos. Então essa lâmina aqui, chicote, elemento fogo, tá? Quando ela se encontra no elemento água, o que acontece? A água apaga o fogo, né? Nesse sentido, metaforicamente falando, né, a pessoa aqui, ela já não vai se tornar mais tão impulsiva, fazendo as coisas de sua própria vontade, passando por cima da opinião, dos sentimentos e pensamentos dos outros, sem levar em consideração a voz da vontade deles também, né? Já se torna mais receptiva, porque está no elemento água, né? Então já puxa para aquele aspecto assim, menos rígido da característica dessa lâmina aqui, né? Porque com essa lâmina aqui, como ela ocupa uma posição de autoridade dentro da hierarquia Lenormand, né? É o sol, a montanha, o urso, enfim. Ela é uma das que ocupam, a serpente também, ocupa uma posição hierárquica, né? De autoridade dentro do jogo, ou seja, as cartas de comando, né? Você vê ali que são pessoas numa posição de autoridade, figuras de autoridade, em cargos de liderança, chefia, né? E essa é uma delas. E o que acontece aqui? Aqui a pessoa geralmente, a partir do encargo, né, que ocupa, ela automaticamente ela se vê numa posição, né, em que obrigatoriamente ela é obrigada, tá, a não levar em conta, né, as opiniões, sentimentos e desejos alheios. Por exemplo, o caso de um juiz no tribunal. Aqui, chicote. Ele vai levar em conta, né, sentimentos, desejos, opiniões alheias? Não, ele vai usar a lógica dele, né? Os advogados, os juízes, né, são um bom exemplo, né, para serem inseridos aqui nessa lâmina. Pessoas com encargos de autoridade, o seu chefe, por exemplo, vai levar em conta os sentimentos. Ele, ou ele vai estar ali para fazer a caridade, ou ele está ali para trabalhar, né? Ou ele leva as coisas para o lado dos negócios, da profissão, ou para o lado pessoal. Porque a partir do momento que uma pessoa com as características dessa lâmina começa a levar em conta os sentimentos dos outros, já está levando para o lado pessoal e não profissional. Já está ultrapassando a fronteira do profissional para o pessoal. E é o que acontece quando essa lâmina vem inserida no elemento água. Você ultrapassa do profissional para o pessoal. Então as coisas começam a se misturar ali. E você sai um pouco daquela sua rigidez profissional, né? Para você acabar se abrindo mais ao pessoal, né? Em relação ao seu grupo de trabalho ou a outra pessoa especificamente. E essa carta aqui, saindo também no elemento terra, né? No elemento terra, que é
um elemento de materialização e realizações efetivas, saindo no elemento terra, isso aqui quer me dizer que ela vai, é uma pessoa com vontades irreversíveis de ação, né? De ação e iniciativa. Então ela vai partir assim para ação com tudo. Uma vontade afirmada e irreversível em realizar, materializar a força dos desejos e pensamentos dela aqui. Desejos porque aqui é elemento fogo, né? E o fogo tem muito a ver com os desejos, as motivações, aquilo que rebenta, explode, né? Eu costumo dizer que no lírio a coisa rebenta espontaneamente dentro de você, mas no chicote explode. Explode de uma forma assim, às vezes traiçoeira, né? Mas bem aspectada, explode de uma forma positiva, motivadora, incentivadora, que faz com que a pessoa tome imediatamente providências, iniciativas em relação a tudo que ela estava sentindo, né, já há muito tempo, querendo fazer aquela vontade acumulada, né, como uma represa, como uma bomba relógio, porque aqui é o fogo aceso, então a chama está acesa, né, como aquela represa, prestes a estourar como uma bomba relógio, e de repente quando cai no elemento terra, vem a se materializar. Agora imagina essa carta aqui no elemento fogo, seja para o bem ou para o mal. Imagina, é uma realização assim, eu diria sublime, né? Uma realização de plenitude, onde você consegue não só realizar o seu intento, mas também fazer com que as coisas saiam de uma forma muito afirmada nos seus desejos, na sua vontade, nos seus pensamentos, ou seja, era exatamente aquilo que você queria fazer e você conseguiu colocar as coisas numa ordem que seguiu toda aquela sequência do teu desejo, do teu pensamento, saiu tudo de acordo com como você queria. Essa lâmina aqui inserida no elemento ar mostra que a pessoa tem pensamentos, tá? Já está planejando, arquitetando situações aí, tá? Porque as formas de pensamento com chicote são para ação, porque aqui é elemento fogo mais ar, né? Então, o que acontece? O fogo aquece o ar, né? Fica aquele ar quente. O que é esse ar quente, Cíntia? Bom, elemento ar tem a ver com a comunicação, né? O que se passa aqui na minha cabeça, e o que se passa aqui é o que eu expresso para você na minha comunicação. Agora imagine esse elemento fogo aqui esquentando, né? Aí eu já vejo que tem a ver, né, com aqueles discursos calorosos, aquele calor dos ânimos, né, nos debates, né, construtivos ou não, tem a ver com toda aquela forma de discursos fervorosos. E é uma carta, assim, que inserida em cada um dos 4 elementos fica muito interessante, né, para estudos, para colocar aqui para vocês. Bom, então, eu volto em próximos vídeos, tá? Passando para vocês um pouco mais. E se você tiver alguma dúvida, pode escrever para a agenda de consultas baralhocigaноtarô@gmail.com ou baralhocigaноtarô@gmail.com. Foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez.